Na lua de mel ele sussurrou: "Posso ir mais?" E aquela noite mudou tudo. Ela não imaginava que aquele momento revelaria o verdadeiro significado do amor. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o final vai partir seu coração. Jamais imaginou que aquelas 3 palavras sussurradas na escuridão de um quarto de pousada histórica em Paraty revelariam um homem completamente diferente daquele com quem havia se casado apenas horas antes. O cheiro de jasmim entrava pela janela colonial, misturando-se ao perfume caro dele, enquanto a brisa úmida do litoral fluminense movia as cortinas de linho branco. Otávio segurou sua mão com delicadeza. Aquelas mãos que comandavam impérios empresariais agora tremiam ligeiramente, e perguntou com uma vulnerabilidade que ela nunca vira: "Posso ir mais fundo? Posso te contar quem eu realmente sou?" Iracema, com seus 21 anos, e o vestido de noiva ainda pendurado no armário de jacarandá centenário, sentiu como o mundo se detinha. A luz dourada das lamparinas coloniais, filtrando-se pelas gelosias, criava um mosaico de sombras dançantes sobre o rosto dele. Havia algo em seus olhos, escuros como o café torrado que sua avó preparava nas manhãs de inverno em Diamantina, que a fez compreender que estava diante de um limiar invisível, um desses momentos que definem o curso completo de uma vida. "Sim", respondeu em um sussurro. "Pode." O que não sabia então, enquanto o perfume do jasmim se misturava com o aroma de incenso que ainda impregnava as paredes daquele casarão que alguma vez foi solar de barões do café, era que aquela pergunta simples desataria uma tempestade que poria à prova cada fibra de seu ser. Nem que os seguintes 8 meses transformariam aquela jovem restauradora de Diamantina em uma mulher capaz de enfrentar impérios, nem que aquele magnata de 43 anos, conhecido por sua frieza empresarial, lhe mostraria feridas tão profundas que necessitariam de ambos para sanar, porque algumas histórias não começam com um beijo, mas com uma pergunta. E as melhores perguntas são aquelas cujas respostas nos obrigam a nos reconstruir por completo. O apartamento em Pinheiros cheirava a café recém-passado e aos livros antigos que Iracema havia trazido de sua vida anterior. 2 semanas depois da lua de mel, a rotina matrimonial começava a se assentar como poeira fina sobre os móveis minimalistas que ele havia escolhido com a mesma precisão com que fechava negócios milionários. Mas algo não encaixava. Iracema notava nas pequenas coisas. O modo como Otávio interrompia abruptamente suas ligações telefônicas quando ela entrava no escritório, a tensão em seus ombros quando revisava certos documentos, o modo como seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de vidro durante os jantares. "Tudo bem?" perguntou ela uma noite, enquanto servia o arroz carreteiro que havia aprendido a preparar com sua mãe. "Claro", respondeu ele, rápido demais, com aquele sorriso que não alcançava seus olhos. Mas Iracema havia passado anos aprendendo a ler nas entrelinhas, a decifrar manuscritos onde as palavras mais importantes estavam nas margens, escritas com tinta invisível, que só a luz adequada revelava. Sabia reconhecer quando algo permanecia oculto. Foi numa quinta-feira à tarde, quando a verdade começou a se filtrar. Otávio havia saído para uma reunião urgente no Rio, ou assim havia dito, e ela aproveitou para ordenar o caos de papéis que se acumulavam em seu escritório. Não buscava nada em particular. Simplesmente a incomodava a desordem em um espaço tão deliberadamente minimalista. Entre faturas de fornecedores e relatórios financeiros, seus dedos tocaram algo diferente. Uma folha dobrada com cuidado, escondida sob uma pasta de couro marrom. Tirou-a com a mesma delicadeza com que manipulava pergaminhos do século XVIII. Eram plantas arquitetônicas. Seus olhos percorreram as linhas precisas, os detalhes anotados à mão com a letra inclinada de Otávio. Não eram os projetos luxuosos pelos quais sua empresa era conhecida, essas torres de vidro e aço que dominavam os skylines de São Paulo e Belo Horizonte. Estes mostravam algo completamente distinto. Apartamentos modestos, mas dignos, com pátios comunitários inspirados nos cortiços paulistanos tradicionais, espaços verdes onde anotava hortas urbanas e áreas de convívio. No canto inferior, escritas com uma caligrafia apertada,
Leu palavras que fizeram seu coração parar. Projeto Dignidade, Periferia Norte, Fase 1. Para que ninguém mais viva como ela viveu. Ela? Quem era ela? O som da chave na fechadura a sobressaltou. Iracema deixou as plantas exatamente onde as havia encontrado, o coração batendo como um martelo pneumático contra suas costelas. Quando Otávio entrou, carregando aquela fadiga particular de quem esteve lidando com pessoas que só entendem a linguagem do dinheiro, ela estava na cozinha aparentando normalidade, enquanto sua mente era um turbilhão de perguntas. Como foi o Rio? Perguntou, tentando que sua voz soasse casual. Ele deixou cair a pasta de couro ao lado do sofá com um suspiro pesado. Exaustivo. Os sócios estão inquietos. Inquietos? Otávio serviu-se um copo d'água. Bebeu lentamente, como se cada gole comprasse tempo para encontrar as palavras corretas. Estão questionando algumas de minhas decisões financeiras recentes. Iracema sentiu como as peças começavam a se encaixar, embora a imagem completa ainda permanecesse borrada, como aqueles afrescos coloniais cuja pintura havia se desvanecido com os séculos. Que tipo de decisões? Pressionou suavemente. Os olhos dele a encontraram, e neles viu algo que a fez lembrar daquela noite em Paraty. Vulnerabilidade misturada com medo. O medo particular de um homem acostumado ao controle que sente como ele escapa entre os dedos. Iracema, começou, mas foi interrompido pelo som estridente do telefone. A voz do outro lado era de mulher, profissional e urgente. Iracema só pôde escutar fragmentos da conversa de Otávio. Sim, Ivone. Não é o momento. Diga que tenho tudo documentado. Amanhã, 1ª hora. Quando desligou, havia envelhecido 10 anos em 10 minutos. Tenho que te contar algo, disse finalmente. Mas preciso que entenda que tudo o que fiz, cada decisão que parece não ter sentido, tem um propósito. Um que não posso explicar ainda sem arriscar tudo. Ela se aproximou. Tomou suas mãos entre as suas. Aquelas mãos de empresário implacável que tremiam com a fragilidade das folhas de outono nas montanhas mineiras. Então me conte, sussurrou, porque o que não se compartilha apodrece no silêncio, como os pergaminhos que não se restauram a tempo. E ali, naquele apartamento de Pinheiros, onde os ruídos de São Paulo entravam pelas janelas misturando-se com suas respirações, Otávio começou a revelar a verdade. Não toda, ainda não, mas o suficiente para que Iracema compreendesse que seu marido não era o homem que o mundo acreditava conhecer. Era alguém muito mais complicado, muito mais ferido e possivelmente muito mais corajoso do que ela havia imaginado. Ivone chegou ao apartamento num sábado pela manhã, quando o sol paulistano entrava timidamente pelas sacadas e o cheiro de pão de queijo enchia a cozinha. Era uma mulher de uns 50 anos, com o cabelo preso num coque impecável e aquele ar de eficiência paulista que não tolera bobagens. Iracema a havia visto antes brevemente no casamento. Uma figura discreta, mas onipresente, assegurando-se de que tudo fluísse com precisão militar. Mas esta era a primeira vez que a via sem a máscara da profissionalidade absoluta. Havia preocupação em seus olhos, o tipo de preocupação que vem de anos de lealdade posta à prova. Senhora, começou recusando o café que Iracema oferecia. Preciso falar com seu marido. É urgente. Está no banho, respondeu Iracema. Posso ajudar em algo? Ivone a avaliou com aquele olhar que as mulheres de certa idade e experiência usam para medir outras mulheres. Iracema sustentou o olhar, sem arrogância, mas sem recuar. Havia algo naquela jovem de 21 anos, talvez essa determinação silenciosa, herdada de gerações de mulheres mineiras que haviam sobrevivido à mineração, à pobreza e ao esquecimento, que fez Ivone tomar uma decisão. Sim, disse finalmente sentando-se à mesa da cozinha. Pode ajudar. De fato, acho que é a única que pode. E então, enquanto o vapor do café que finalmente aceitou desenhava espirais entre elas, Ivone começou a falar. Falou de 15 anos trabalhando ao lado de Otávio, construindo um império desde as cinzas de uma pequena construtora familiar que ele havia herdado do pai. Falou da transformação daquele jovem arquiteto idealista no magnata implacável que o mundo conhecia. Mas esse não é o homem real,
disse seu sotaque paulista acentuando-se com a emoção. O homem real nunca desapareceu. Só se enterrou muito fundo, sob camadas de necessidade e sobrevivência. As plantas que encontrei, interrompeu Iracema. O projeto Dignidade. Ivone assentiu gravemente. Há 2 anos desvia fundos pessoais para esse projeto. Milhões de reais, senhora. Dinheiro que tecnicamente lhe pertence, mas que os sócios estão questionando porque afeta a valorização da empresa, os dividendos, a expansão internacional. É ilegal? Não. Mas também não é convencional. E no mundo dos negócios, o não convencional se percebe como ameaça. Otávio apareceu no umbral da cozinha, o cabelo ainda úmido, a surpresa de ver Ivone ali transformando-se rapidamente em resignação. Então você contou, disse, não como acusação, mas como constatação. Alguém tinha que fazer, respondeu Ivone, porque o conselho convocou uma reunião de emergência para terça-feira, no Rio, e desta vez, Otávio, você não pode continuar esquivando da verdade. Sentou-se pesadamente na cadeira, como se o peso de 2 mundos, o que havia construído e o que sonhava construir, finalmente o esmagasse. Minha mãe, começou olhando fixamente sua xícara vazia, viveu toda a vida numa favela nas periferias de Diadema. Água fria, paredes com umidade, um inverno que entrava por todas as frestas. Trabalhou limpando casas de famílias ricas, dobrando as costas por salários que mal alcançavam para comer. Sua voz se quebrou ligeiramente. Quando comecei a ganhar dinheiro, comprei uma casa para ela, bonita, confortável, com aquecimento e tudo o que nunca teve. Sabe o que ela fez? Se recusou a se mudar. Disse que aquele barraco continha toda a sua vida, suas memórias, sua dignidade. Não entendi então que não era a casa que ela precisava. Era ter tido opções desde o início. Iracema sentiu como algo se comprimia em seu peito. Reconhecia essa dor, essa culpa particular daqueles que escapam da pobreza enquanto outros ficam para trás. Morreu há 3 anos, continuou Otávio. Naquele maldito barraco, porque apesar de todo o meu dinheiro, não consegui convencê-la de que merecia algo melhor. E percebi que havia construído um império erguendo exatamente o tipo de edifícios que perpetuam a desigualdade que a matou. O silêncio que seguiu era denso, carregado de verdades que finalmente encontravam voz. O projeto Dignidade não é caridade, disse Ivone. É restituição, moradias dignas com aluguéis justos em bairros esquecidos, usando sua própria arquitetura, aquela que abandonou quando o mercado exigiu arranha-céus e luxo. E por que em segredo? Perguntou Iracema. Por que não simplesmente fazer isso abertamente? Otávio riu amargamente. Porque se eu fizer como o magnata Otávio Sampaio, vira campanha publicitária. A mídia especulará sobre minhas motivações. Os competidores sabotarão o projeto. As comunidades desconfiarão pensando que é gentrificação disfarçada. Mas se eu fizer em silêncio, se as moradias simplesmente aparecerem, tornam-se o que sempre deveriam ter sido, completou Iracema. Uma realidade, não um anúncio. Exatamente. Ivone suspirou profundamente. O problema é que o conselho encontrou irregularidades nas contas, movimentações grandes, transferências para empresas fantasma que Otávio criou para manter o anonimato. De fora, parece evasão fiscal, lavagem de dinheiro ou pior. E terça-feira? Perguntou Iracema. Terça-feira ele terá que escolher, respondeu Ivone, sua voz carregada de uma tristeza que vinha de anos protegendo algo que finalmente poderia se destruir. Revelar o projeto e arriscar que se corrompa, ou permanecer calado e perder a empresa que construiu. Iracema olhou para seu marido, aquele homem que havia conhecido como um titã dos negócios, e agora via como o que realmente era. Alguém tentando emendar o passado construindo um futuro diferente, tijolo a tijolo, sacrifício a sacrifício. Há uma terceira opção, disse ela, sua voz calma, mas firme. Uma que talvez nenhum de vocês tenha considerado. Ambos a olharam, expectantes. Controlamos a narrativa antes que ela nos controle. Mas para isso, preciso entender tudo. Sem segredos, sem meias-verdades. Tudo. E naquela cozinha de Pinheiros, enquanto São Paulo despertava lá fora com seu caos habitual, os 3,
começaram a tecer um plano que exigiria não só inteligência, mas também uma coragem que nenhum sabia com certeza se possuía. A sala de conferências do edifício comercial em Botafogo era uma declaração de poder. Tetos altos com molduras originais Art Deco, janelas que davam para o Pão de Açúcar e uma mesa de mogno tão longa que parecia projetada para manter as pessoas fisicamente distantes e emocionalmente hostis. Iracema sentou-se ao lado de Otávio, consciente dos olhares avaliativos dos 6 homens e 2 mulheres que compunham o conselho diretivo. Ivone estava do outro lado, sua postura rígida delatando tensão que seu rosto se recusava a mostrar. Senhores, começou Kleber, o cunhado de Otávio, seu sotaque gaúcho martelando cada palavra. Agradecemos que finalmente nos honre com sua presença. Esperamos explicações há meses. Era um homem corpulento de 50 anos, com aquele ar de quem lutou por cada sucesso e não tolera que outros desperdicem oportunidades que ele nunca teve. Iracema o havia conhecido brevemente no casamento. Havia notado como olhava para Otávio com uma mistura de admiração e ressentimento mal disfarçado. Otávio levantou-se lentamente, como um gladiador, entrando no Coliseu, sabendo que as probabilidades estão contra ele. Utilizei fundos pessoais para investimentos privados, começou sua voz firme. Tudo perfeitamente legal e documentado. Investimentos privados? Interrompeu Noêmia, a diretora financeira, uma mulher de óculos afiados que segurava um relatório tão grosso quanto um códice colonial. Rastreamos transferências no valor de 25 milhões de reais nos últimos 2 anos. Para empresas sem histórico, sem transparência, da nossa perspectiva é dinheiro que simplesmente desaparece. Meu dinheiro, repetiu Otávio, não da empresa. Seu dinheiro está entrelaçado com a valorização da empresa, contra-atacou Kleber. Cada real que retira afeta os balanços, os dividendos, a confiança dos investidores. Ou acreditava que poderia sangrar o patrimônio sem consequências? Iracema observava o intercâmbio como quem observa peças de xadrez movendo-se num tabuleiro. Havia estudado suficientes manuscritos sobre estratégia militar para reconhecer um cerco quando o via. Não buscavam explicações, buscavam rendição. E se os investimentos fossem legítimos? Perguntou ela de repente, sua voz cortando a tensão como faca através de seda. Todos os olhos giraram para ela. Kleber a olhou com condescendência mal velada. Com todo respeito, senhora Sampaio, os assuntos empresariais requerem certa experiência. Certo, respondeu ela sustentando seu olhar sem piscar. Como a experiência de entender que às vezes o valor verdadeiro não se mede em balanços trimestrais, mas em impacto a longo prazo. Impacto? Riu Kleber. Isso não é uma ONG, querida. É um negócio. A sala congelou ante o tom desdenhoso. Otávio se tensou, mas Iracema colocou uma mão suave sobre a dele, um gesto que dizia claramente: eu cuido disso. Tem razão, disse ela, sua voz perigosamente calma. Não é uma ONG. É um império construído sobre concreto e aço. Mas os impérios que só pensam em expansão eventualmente colapsam sob seu próprio peso. Os que sobrevivem são os que aprendem a equilibrar ambição com responsabilidade. Levantou-se, caminhou até as janelas observando o rio se estender sob o céu cinza que ameaçava a tempestade. Meu esposo cometeu um erro, continuou. Não em como investiu seu dinheiro, mas em não comunicá-lo adequadamente. Mas esse erro não invalida a integridade de seus investimentos. Então vai nos iluminar sobre esses misteriosos investimentos? Perguntou Noêmia, genuinamente curiosa agora. Otávio olhou para Iracema, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Habitação popular, disse ele finalmente. Projetos de moradia digna em comunidades marginalizadas. Zona Norte de São Paulo, periferia de Belo Horizonte, subúrbio do Rio. Arquitetura inspirada em tradições locais, aluguéis abaixo do mercado, sustentabilidade ambiental. O silêncio era absoluto. Habitação popular? Repetiu Kleber, incrédulo. Tem desviado milhões para habitação popular? Construindo, corrigiu Otávio. Não desviando. Construindo com meu próprio dinheiro o que esta empresa deveria estar construindo,
mas não faz porque não é suficientemente rentável. A acusação implícita caiu como bomba sobre a mesa. Isto é uma loucura, estourou um dos conselheiros, um homem mais velho de Minas Gerais. Nosso negócio é maximizar lucros, não brincar de ser heróis sociais. E esse, disse Iracema, virando-se da janela, é exatamente o problema. Porque quando as empresas só pensam em lucros, a sociedade paga o preço. E, eventualmente, esse preço se cobra em forma de desconfiança, regulações mais duras, perda de licenças sociais para operar. Ivone interveio, distribuindo pastas que havia preparado cuidadosamente. Documentamos tudo. Cada transferência corresponde a contratos reais, com construtoras legítimas, materiais certificados. Não há nada ilegal, nada corrupto. Só um homem investindo sua fortuna pessoal num projeto que lhe importa profundamente. Kleber folheou os documentos, seu rosto avermelhando. E esperam que aceitemos isso? Que simplesmente demos de ombros enquanto o presidente da companhia brinca de ser Robin Hood? Não, respondeu Otávio. Espero que entendam que posso fazer o que quiser com meu dinheiro. E se isso os incomoda, podem comprar minhas ações e eleger um novo presidente. Era um blefe perigoso, um movimento de xadrez que poderia custar-lhe tudo. Iracema prendeu a respiração. A tempestade finalmente estourou lá fora. A chuva batendo nas janelas com fúria carioca. Os trovões retumbavam como a ira de deuses antigos. Faremos um intervalo, anunciou Noêmia finalmente. Precisamos revisar esses documentos mais detalhadamente. Quando a sala se esvaziou, Iracema se voltou para Otávio. Comprar suas ações? Pode realmente se permitir isso? Ele riu sem humor. Não, mas eles também não sabem disso com certeza. E às vezes, o blefe é tudo o que nos resta. Ivone se juntou a eles na janela, os três observando o rio se difuminar sob a tempestade. O que você fez lá dentro? Disse ela olhando para Iracema. Foi brilhante. Mudou o enquadramento. Já não se trata de se Otávio tem direito a usar seu dinheiro, mas de se o conselho tem direito a questioná-lo. Mas não ganhamos, respondeu Iracema. Só compramos tempo. Às vezes, disse Otávio tomando sua mão, o tempo é a vitória mais importante. Porque dá espaço para que as pessoas mudem de ideia, ou para que nós mudemos o jogo completamente. Olhando a tempestade se desencadear sobre a cidade maravilhosa, nenhum dos três sabia que estavam certos em ambas as coisas. Haviam comprado tempo, mas também haviam acendido um pavio que logo explodiria de formas que jamais poderiam prever. O artigo apareceu numa terça-feira, na seção de economia do Estadão, com uma manchete que era um golpe direto no plexo solar. Magnata imobiliário sob suspeita. Movimentações financeiras questionáveis de Otávio Sampaio. Iracema o leu enquanto o café esfriava entre suas mãos. Cada palavra era uma pontada. O jornalista, um tal Juliano Menezes, especializado em investigações financeiras, havia conseguido informação privilegiada. Cifras específicas, datas de transferências, até menções às empresas fantasma que Otávio havia criado para manter o anonimato do projeto. O que não tinha era contexto. E no jornalismo moderno, a ausência de contexto é um veneno mais letal que a mentira direta. O telefone de Otávio não parava de tocar. Iracema o havia silenciado depois das primeiras 20 ligações, mas as notificações seguiam se acumulando como urubus sobre carniça. Investidores preocupados, sócios furiosos, até alguns clientes ameaçando cancelar contratos. Foi o Kleber, disse Otávio, sua voz oca enquanto relia o artigo pela 10ª vez. Teve que ser ele. É o único com acesso a esses detalhes específicos. Ivone chegou meia hora depois, carregando 3 jornais a mais e um tablet onde o Twitter ardia com especulações. A história havia viralizado com aquela velocidade particular dos escândalos que confirmam os preconceitos das pessoas. Os ricos sempre são corruptos, o poder sempre corrompe, o dinheiro sempre esconde crimes. Precisamos de um comunicado, disse Ivone. Algo que controle o estrago antes que isso exploda completamente. Um comunicado dizendo o quê? Perguntou Otávio, passando as mãos pelo cabelo. A verdade. Se revelarmos o projeto agora sob essa pressão, parecerá improvisação desesperada. Se negarmos tudo, confirmamos as suspeitas. Então não dizemos nada,
interveio Iracema. Ambos a olharam como se ela tivesse sugerido incendiar o prédio. Me escutem, continuou sua mente trabalhando na velocidade que reconhecia daquelas noites eternas na biblioteca, decifrando palimpsestos onde a verdade estava escrita sob camadas de texto apagado. O problema não é o que se diz, mas quem diz e como diz. Se Otávio emite um comunicado, está respondendo na defensiva. Mas se construirmos uma narrativa alternativa... Como? Perguntou Ivone, inclinando-se para a frente. Iracema pensou em sua rede de contatos da biblioteca. Historiadores, acadêmicos, jornalistas culturais, pessoas que valorizam as histórias por seu conteúdo e não só pelo sensacionalismo. Tenho uma ideia, disse lentamente, mas vai exigir paciência. E vai doer antes de melhorar. Durante os dias seguintes, a tempestade midiática se intensificou. Apareceram mais artigos, cada um mais especulativo que o anterior. Programas de rádio debatiam sobre a ética dos milionários. As redes sociais se encheram de teorias conspiratórias que iam desde lavagem de dinheiro do tráfico até financiamento de grupos políticos extremistas. Otávio parou de dormir. Iracema o encontrava nas madrugadas na sacada, olhando as luzes de São Paulo, fumando cigarros que havia abandonado anos atrás. Talvez o Kleber tenha razão, disse uma dessas noites, sua voz mal audível sobre o rumor da cidade. Talvez eu não tenha o direito de arriscar o trabalho de centenas de pessoas por um sonho idealista. Um sonho idealista? Repetiu Iracema, sentando-se ao seu lado. 300 famílias vão ter lares dignos graças a esse sonho. Quantos empregos suas torres de luxo geram? Quantas vidas realmente mudam? É diferente. Os empregos são necessários, sim, mas não suficientes. Há uma diferença entre dar às pessoas trabalho e dar-lhes dignidade. Ele a olhou, os olhos avermelhados pelo cansaço e algo mais profundo. Como pode ser tão jovem e tão sábia? Não sou sábia, respondeu ela, tomando sua mão. Só aprendi, restaurando manuscritos, que as coisas mais valiosas são as que alguém considerou dignas de preservar. Seu projeto não é um capricho. É memória futura. A história de quem você escolheu ser quando teve os recursos para escolher. Enquanto isso, Iracema executava seu plano. Ligou para Luciana, uma jornalista cultural da Folha, que havia escrito artigos sobre os manuscritos que ela restaurava. Encontraram-se num café perto do Ibirapuera, onde o cheiro de pão na chapa e café criava uma bolha de normalidade no meio do caos. Preciso que confie em mim, disse Iracema. Não posso te dar a história completa ainda, mas posso te dar pistas de algo muito maior que um escândalo financeiro. Luciana, uma mulher de 30 e poucos com o ceticismo afiado de quem viu promessas vazias demais, a estudou cuidadosamente. Por que deveria? Seu marido está em todos os jornais como possível criminoso. Porque você entende que as melhores histórias não são sobre a queda, mas sobre a transformação. E porque se te dou informação que pode verificar independentemente, informação que ninguém mais tem, pode estar diante da reportagem de sua carreira. Iracema deslizou uma pasta fina através da mesa. Continha endereços específicos na Zona Norte, nomes de famílias beneficiadas, fotografias de terrenos antes e depois das construções, mas sem mencionar Otávio diretamente. Há alguém construindo moradias dignas em bairros esquecidos, disse. Alguém que está fazendo o que todos os governos prometem, mas nunca cumprem. E está fazendo em silêncio, sem publicidade, sem buscar crédito. E você sabe quem é esse misterioso benfeitor? Digamos que estou perto da fonte, mas não posso revelá-lo ainda. O que posso te dar é acesso às comunidades. Fale com as famílias, verifique as licenças de construção, rastreie as construtoras. A história está lá, esperando alguém inteligente o suficiente para encontrá-la. Luciana pegou a pasta, sua expressão mudando de ceticismo para curiosidade profissional. Se isso acabar sendo besteira, Iracema. Se for besteira, nunca mais vai falar comigo. Aceito. Naquela noite, quando Otávio perguntou o que ela havia estado fazendo, Iracema simplesmente sorriu. Plantando sementes, respondeu. Agora só resta esperar que cresçam. O que não lhe disse foi que também havia plantado sementes em outras 6 publicações, com outros 6 jornalistas,
cada um recebendo peças diferentes do mesmo quebra-cabeça. Porque havia aprendido em anos restaurando palimpsestos que a verdade mais convincente não é a que te contam diretamente, mas a que você descobre por si mesmo, peça por peça, até que a imagem completa finalmente se revela. E a revelação, quando chegasse, mudaria tudo. A ligação chegou numa sexta-feira às 3 da manhã. Iracema acordou com o coração acelerado. Esse tipo de despertar súbito que o corpo reconhece como presságio de más notícias. Era Dalva, a irmã de Otávio que morava em Diadema. Sua voz tremia. Otávio, você precisa vir. Mamãe, há problemas na casa. Os vizinhos estão dizendo coisas horríveis. Alguém pichou na parede do barraco. Filho ladrão. O silêncio que seguiu era denso como chumbo. Otávio sentou-se na cama, o rosto contraído numa expressão de dor que Iracema nunca lhe vira. Vamos, disse ela simplesmente. Agora. Dirigiram através da noite paulista, as rodovias vazias iluminadas apenas pelos faróis do carro e as estrelas que brilhavam com aquela intensidade particular dos céus de inverno. Otávio não falou durante toda a viagem. Iracema tampouco tentou preencher o silêncio. Sabia que há dores que as palavras só pioram. Chegaram a Diadema com o amanhecer, aquela luz acinzentada que faz tudo parecer suspenso entre a noite e o dia. O barraco de sua mãe estava num bairro periférico, onde as casas autoconstruídas se amontoavam como esperanças empilhadas sem ordem. Na parede, pintado com spray vermelho, estava a acusação que havia viajado desde as manchetes dos jornais paulistanos até esse canto esquecido da grande São Paulo. Dalva os esperava na porta, uma mulher de 40 anos, com o rosto marcado pela vida dura. Abraçou seu irmão, e nesse abraço havia todo o peso de uma família que havia lutado contra a pobreza durante gerações. Os vizinhos acreditam que a mãe viveu nessa miséria enquanto você roubava milhões, disse sua voz quebrada. Não entendem por que nunca a tirou daqui. Porque ela não quis sair, respondeu Otávio, tocando a parede descascada como se fosse a pele de sua mãe morta. Porque era mais teimosa que uma mula mineira, e porque eu não tive a coragem de fazê-la entender que merecia algo melhor. Iracema observou o barraco. Realmente o observou. As paredes de blocos de concreto sem reboco, o teto de telhas de amianto enferrujadas, a porta que já não fechava bem. E entendeu com uma clareza que lhe cortou a respiração por que o projeto Dignidade era tão importante para ele. Não era sobre arquitetura ou planejamento urbano. Era sobre redenção. Sobre construir para outras mães o que não pôde construir para a sua. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, atraídos pelo carro importado que destoava naquele lugar. Uma mulher mais velha, avental manchado e mãos calejadas, se aproximou com passo decidido. Então você é o famoso Otávio? Disse sem rodeios. O filho que deixou sua mãe viver como cachorro enquanto ele enchia os bolsos. Otávio abriu a boca para responder, mas Iracema se adiantou. Permita-me perguntar algo, senhora. Se alguém lhe oferecesse uma casa nova, com todas as comodidades, mas para aceitá-la tivesse que abandonar este lugar onde criou seus filhos, onde enterrou seu marido, onde cada parede guarda uma lembrança, você iria? A mulher piscou, desconcertada pela pergunta. Isso é diferente. Não é, interrompeu Iracema, sua voz firme, mas não agressiva. A mãe de Otávio escolheu ficar aqui. Ele comprou uma casa para ela. Uma casa bonita, com aquecimento e água quente. Ela se recusou a se mudar. Isso o torna mau filho ou simplesmente filho que respeitou a vontade de sua mãe? O grupo de vizinhos que havia se formado trocou olhares desconfortáveis. Mas os jornais dizem... Os jornais dizem muitas coisas, cortou Dalva, encontrando sua voz. Mas eu morei aqui com a mãe até que morreu. E todo mês chegava dinheiro de Otávio. Dinheiro para remédios, para comida, para qualquer coisa que precisássemos. O que não chegava era ele, porque a mãe havia proibido sua vinda depois da última briga sobre a mudança. Fez-se um silêncio pesado, quebrado apenas pelo choro de um bebê em alguma casa próxima. Os jornais também dizem que é um ladrão, insistiu outro vizinho, um homem jovem com tatuagens nos braços, que desviou milhões. Otávio finalmente falou,
sua voz carregada de fadiga. Investi milhões em projetos de habitação popular, em lugares como este ou piores, construindo o que deveria ter sido construído há décadas. Não é roubo, é justiça atrasada. E por que não disse isso desde o início? Perguntou a mulher mais velha, genuinamente confusa. Porque mal eu diga publicamente, deixa de ser sobre as famílias e vira sobre mim. Sobre minha imagem, minha reputação, meu legado, e eu queria que fosse sobre eles, só sobre eles. Havia algo em sua honestidade brutal, no modo como seus ombros se curvavam sob o peso de verdades grandes demais para um só homem, que começou a rachar a hostilidade do grupo. Um homem mais velho, de pelo menos 70 anos, se adiantou. Tinha mãos de trabalhador braçal e olhos que haviam visto demais. Sua mãe me falou de você, disse. Pouco antes de morrer. Disse que você era teimoso como ela, que queria salvar o mundo quando nem conseguia salvá-la. Mas também disse que estava orgulhosa, que preferia que você fosse bom homem a ser homem rico. Virou-se para os demais vizinhos. Não sei o que ele fez ou deixou de fazer com seu dinheiro, mas sei que visitou este bairro 3 vezes no último ano de vida de sua mãe, embora ela não quisesse vê-lo. Sentava-se no campinho ali durante horas só para estar perto. Eu vi. E um homem que faz isso não é o monstro que os jornais pintam. A tensão começou a se dissolver, como sal na água. Não desapareceu completamente. A desconfiança em relação aos ricos está arraigada demais em bairros assim, mas suavizou o suficiente para que alguns vizinhos oferecessem ajudar a limpar a pichação. Naquela tarde, enquanto voltavam para São Paulo, Otávio finalmente falou. Perdi meu trabalho na biblioteca, disse Iracema de repente. Me ligaram esta manhã. Reestruturação orçamentária, disseram. Mas ambos sabemos a verdade. Ele a olhou, horrorizado. Por que não me contou? Porque você estava lidando com a pichação na casa de sua mãe. Porque há prioridades. E porque, acrescentou tomando sua mão, um trabalho se pode recuperar. A dignidade não. Iracema, isso não é justo. Você não pediu isso. Não pediu se casar com um homem cujas decisões lhe custariam a carreira. Ela sorriu tristemente. Não. Pedi me casar com um homem corajoso o bastante para arriscar tudo pelo que acredita. E isso é exatamente o que consegui. Naquela noite, em seu apartamento de Pinheiros, Iracema recebeu uma mensagem de Luciana. Publicamos amanhã. Primeira página. Se prepare. O artigo da Folha saiu no domingo, com um título completamente diferente do esperado. O benfeitor anônimo. Como um misterioso investidor está transformando bairros esquecidos. Luciana havia feito seu dever de casa. Havia entrevistado famílias na Zona Norte, fotografado as construções, verificado as licenças. E embora não nomeasse diretamente Otávio, as conexões eram claras o suficiente para quem quisesse vê-las. Mas o mais importante era o tom. Não era história de escândalo, era história de esperança, de transformação, de alguém usando recursos para o bem genuíno. As reações nas redes sociais começaram a mudar, lentamente no início, depois como avalanche. Outros jornalistas começaram a investigar, encontrando mais peças do quebra-cabeça. Na segunda-feira, 3 publicações a mais haviam publicado artigos similares. A narrativa estava mudando, e com ela, o futuro. Mas enquanto Iracema lia as respostas positivas, uma parte dela sabia que o pior ainda estava por vir, porque haviam mostrado vulnerabilidade. E no mundo dos negócios, a vulnerabilidade é convite ao ataque. Kleber não era tolo. Enquanto a opinião pública começava a girar a favor de Otávio, ele entendeu que precisava agir rápido, antes que a narrativa se consolidasse completamente. A convocação chegou por correio certificado numa terça-feira. Assembleia Extraordinária de Acionistas. Data, em 10 dias. Propósito: moção de censura contra o presidente por conduta incompatível com os interesses da empresa e seus acionistas. Ivone deixou o envelope sobre a mesa como se queimasse. Isto é um golpe, disse. Legal, mas um golpe no fim das contas. Se ele conseguir os votos necessários, te destituem como presidente e provavelmente te forçam a vender sua participação. Otávio leu o documento com rosto impassível, mas Iracema notou como seus dedos tremiam ligeiramente.
Ele tem os votos? Perguntou ela. Depende, respondeu Ivone. Os acionistas minoritários são volúveis, votam segundo suas carteiras. Se acreditam que o escândalo está afetando o valor de suas ações, votam contra Otávio. Se acreditam que pode sair fortalecido, o apoiam. Então temos 10 dias para convencê-los, disse Iracema. Convencê-los de quê exatamente? Perguntou Otávio, sua voz carregada de cinismo. De que vale a pena sacrificar milhões em lucros por um projeto social que não lhes dá nenhum retorno direto? Não, respondeu ela. De que o verdadeiro valor de uma empresa não está só em seus balanços, mas em seu legado. E de que um legado de responsabilidade social vale mais a longo prazo que um de simples acumulação. Otávio riu amargamente. Estes são tubarões, Iracema, não filósofos. Então fale com eles na linguagem que entendem, risco e benefício. O risco de estar associados a uma empresa sem alma numa época onde os consumidores exigem responsabilidade social. O benefício de estar à frente da curva em vez de ser arrastados por ela. Durante os dias seguintes, Iracema se transformou em estrategista de tempo integral. Sem trabalho na biblioteca, dedicou cada hora acordada a preparar o terreno para a assembleia. Contactou cada um dos jornalistas que haviam publicado artigos favoráveis e sugeriu um ângulo novo. O que acontece quando o capitalismo tenta ter consciência? A batalha interna de uma empresa dividida entre lucros e valores. Organizou uma visita de acionistas menores a um dos projetos em construção na periferia de São Paulo. Só 4 aceitaram ir, mas foram 4 conversões importantes quando viram com os próprios olhos o que realmente estava sendo construído. Convenceu Dalva a dar uma entrevista numa rádio local de Diadema, contando a verdadeira história de sua mãe e desmentindo a narrativa de abandono que alguns jornais sensacionalistas ainda tentavam vender. Enquanto isso, Otávio trabalhava com advogados preparando sua defesa legal. Mas ambos sabiam que a batalha real não se travaria em tribunais, mas nos corações e carteiras dos acionistas. Na noite anterior à assembleia, receberam uma ligação inesperada. Era Maurício, um dos conselheiros que estivera naquela reunião tempestuosa no Rio, um homem de Minas, conhecido por seu pragmatismo extremo. Quero me reunir com você, disse a Otávio, a sós, sem advogados, sem esposa. Iracema apertou os lábios, mas assentiu. Algumas batalhas Otávio tinha que travar sozinho. Encontraram-se num restaurante perto da Avenida Paulista, um desses lugares elegantes onde as toalhas são de linho e as conversas se escondem atrás de velas e música ambiente. Vou direto ao ponto, começou Maurício depois de pedir vinho que custava mais que o aluguel mensal de muitas famílias. O Kleber tem os votos. Conta com 4 dos 8 conselheiros mais pelo menos 2 grandes acionistas minoritários. Otávio bebeu seu vinho lentamente, deixando que o sabor complexo se desdobrasse. E você? Eu não decidi. Mas quero entender algo. Por que agora? Você está há 20 anos neste negócio. Foi implacável, eficiente, rentável. Por que agora decide que há algo mais importante que o lucro? Foi uma pergunta honesta, merecedora de uma resposta honesta. Porque cheguei aos 43 anos e percebi que havia construído um império sobre os escombros dos meus sonhos. Cada torre que erguia me afastava mais da pessoa que prometi à minha mãe que seria. E quando ela morreu, sua voz se quebrou. Quando morreu naquele barraco miserável, porque eu não tive a coragem de fazer mais, entendi que o sucesso sem propósito é só uma prisão mais luxuosa. Maurício assentiu lentamente. Isso é muito poético. Mas poemas não pagam dividendos. Não. Mas dividendos tampouco constroem legados que valham a pena lembrar. Olharam-se em silêncio. 2 homens de mundos similares, mas valores divergentes. Se sobreviver à Assembleia, disse finalmente Maurício, e é um se muito grande, o que fará? Continuará com esses projetos sociais enquanto a empresa sangra? A empresa não está sangrando. Tivemos 3 trimestres consecutivos de crescimento. O que está sangrando é o status quo. A ideia de que podemos continuar construindo para os ricos enquanto ignoramos todos os demais. E se te forçarem a escolher entre seu projeto social e a empresa, o que escolheria?
Era a pergunta que Iracema lhe havia feito indiretamente dezenas de vezes, a que ele havia evitado responder até a si mesmo. O projeto, disse finalmente, porque a empresa pode sobreviver sem mim. Sobreviveu 20 anos sob minha liderança, sobreviverá 20 mais sob outro. Mas essas famílias na Zona Norte, na periferia, no subúrbio, se eu abandonar, ninguém mais vai fazer. E isso é algo com que não posso viver. Maurício terminou seu vinho, pediu a conta com um gesto discreto. Essa resposta vai me custar dinheiro, disse, porque vou votar em você amanhã. Não porque acredite que está certo sobre como gerir a empresa, mas porque acredito que o mundo precisa de mais pessoas dispostas a sacrificar seu próprio benefício pelo de outros, mesmo que sejam idiotas por fazê-lo. Levantou-se para ir, mas parou. Mais uma coisa, o Kleber não está fazendo isso só pela empresa. Está fazendo porque tem inveja de você. Inveja de que você teve a coragem de mudar quando ele continua preso sendo a mesma pessoa que era aos 20. Isso o torna perigoso, mas também previsível. Quando Otávio voltou ao apartamento, Iracema estava acordada, esperando-o. Boas notícias? Temos mais um voto, mas ainda não é suficiente. Ela se aproximou, abraçou-o com aquela força particular que tem os abraços de pessoas que conhecem o preço do medo e escolhem a coragem de qualquer forma. Então amanhã terá que dar tudo, sussurrou. Cada palavra, cada argumento, cada pedaço de verdade que puder reunir. Porque isto não é só sobre sua carreira, Otávio. É sobre decidir que tipo de homem quer ser quando seu filho crescer e te perguntar o que você fez quando teve poder de mudar as coisas. Ele a olhou. Essa mulher que havia aparecido em sua vida como tempestade refrescante. E soube que ela tinha razão. Soube também que no dia seguinte, naquela sala de juntas, não lutaria só por sua posição, mas por sua alma. A sala de juntas da sede central em São Paulo estava cheia até o último assento. Acionistas, advogados, conselheiros e uma representação de imprensa que Kleber havia convidado estrategicamente. Iracema sentou-se na parte de trás, obrigada a estar ali como esposa, mas sem voz nem voto. Ivone estava ao seu lado, as duas mulheres projetando uma calma que não sentiam. Kleber abriu a sessão com a confiança de quem acredita ter a vitória assegurada. Senhores acionistas, estamos aqui por uma razão simples. Determinar se Otávio Sampaio pode continuar liderando esta empresa. Durante os últimos 2 anos, desviou recursos pessoais. Sim, pessoais, mas recursos que afetam a valorização de nossas ações, para projetos que não geram retorno algum. Expôs a empresa a escrutínio midiático negativo. Demonstrou que suas prioridades já não estão alinhadas com as nossas. Houve murmúrios de assentimento entre alguns acionistas. Proponho formalmente sua destituição como presidente e sua substituição por um conselho diretivo mais equilibrado, um que entenda que nosso dever é com os acionistas, não com causas sociais que, por nobres que sejam, não são nosso negócio. Chegou o turno de Otávio. Levantou-se lentamente e Iracema notou algo diferente nele. A tensão havia desaparecido de seus ombros. Em seu lugar, havia uma serenidade que vinha de haver tomado uma decisão final. Kleber tem razão, começou, e um murmúrio surpreso percorreu a sala. Minhas prioridades mudaram. Já não acredito que o único propósito desta empresa seja maximizar lucros trimestrais. Acredito que temos uma responsabilidade maior. Pausou, deixando que as palavras se assentassem. Há 20 anos herdei uma pequena construtora de meu pai. Transformei-a no império que é hoje, sendo implacável, eficiente e, sim, muitas vezes, impiedoso. Construímos para os ricos porque é onde está o dinheiro. Ignoramos comunidades inteiras porque não eram mercados rentáveis. E eu dormia bem porque me convencia de que assim funciona o capitalismo. Sua voz endureceu. Mas o capitalismo sem consciência não é sistema econômico. É predação organizada. E chegou num ponto em que não pude continuar me olhando no espelho. Um dos acionistas mais velhos interrompeu. Então admite que colocou seus valores pessoais acima do interesse da empresa? Admito que tentei alinhar os valores da empresa com algo maior que o simples lucro. E sim,
Investi milhões de meus próprios recursos em projetos de habitação popular. Milhões que tecnicamente poderiam ter sido dividendos para vocês. Kleber sorriu triunfalmente, mas Otávio não havia terminado. No entanto, me pergunto, que tipo de retorno estão buscando? Só financeiro? Porque deixem-me mostrar outro tipo de retorno. Fez um sinal e as luzes se atenuaram. Na tela grande apareceram fotografias. Famílias na frente de suas novas moradias na Zona Norte. Crianças brincando em pátios comunitários. Idosos sentados em bancos sob a sombra. 300 famílias têm lares dignos. Lares que pagam aluguéis justos que cobrem manutenção e reinvestimento. Lares construídos com técnicas sustentáveis que reduzem custos energéticos. Lares que estão gerando comunidades estáveis em bairros que estavam morrendo. As imagens continuavam. Gráficos mostrando redução de criminalidade nessas zonas, aumento de negócios locais, melhora em indicadores de saúde pública. Este é o retorno que persigo. Não só dinheiro, mas impacto, transformação real. E honestamente, se vocês acreditam que isso não vale a pena, então talvez Kleber tenha razão e precisem de um presidente diferente. O silêncio era absoluto. Mas antes de votar, quero que considerem isto. Vivemos numa época onde os consumidores exigem responsabilidade corporativa, onde as licenças sociais para operar são tão importantes quanto as legais, onde uma empresa que só persegue lucros é cada vez mais vista como anacronismo perigoso. Voltou-se especificamente para os acionistas menores, aqueles que haviam visitado as obras. Alguns de vocês viram o que estamos construindo. Viram a qualidade, a sustentabilidade, o orgulho nos rostos das famílias. Isso não é caridade. É investimento no futuro que queremos viver, não só no que podemos explorar. Noêmia, a diretora financeira, pediu a palavra. Com todo respeito, Otávio, as palavras inspiradoras não mudam o fato de que seu projeto pessoal afetou negativamente a cotação de nossas ações durante os últimos 3 meses. É verdade, admitiu. O escândalo midiático teve impacto. Mas sabem o que mais teve impacto? Os 3 contratos grandes que conseguimos na semana passada, precisamente porque clientes disseram que queriam trabalhar com uma empresa que demonstrou ter valores além do lucro. Ivone distribuiu documentos que confirmavam essas afirmações. O mercado está mudando, continuou Otávio. A pergunta não é se nos adaptamos, mas quanto nos custará se esperarmos até que seja tarde demais. Kleber levantou-se, vermelho de fúria. Isto é manipulação emocional. Você está usando histórias bonitas para distrair do fato de que violou a confiança que depositamos em você. Não violei nada, respondeu Otávio calmamente. Cada real investido no projeto Dignidade saiu de meu patrimônio pessoal. Cada decisão empresarial que tomei foi transparente e legal. O que violei foi a expectativa não falada de que um CEO deve ser um autômato sem consciência. Maurício, o conselheiro mineiro, pediu a palavra. Proponho uma moção alternativa. Em vez de destituir Otávio, por que não criar um braço específico da empresa dedicado à habitação popular? Um que opere com margens menores, mas que nos posicione como líderes em responsabilidade corporativa. Poderíamos até acessar subsídios governamentais que atualmente não tocamos. Era uma jogada inteligente, um caminho do meio que permitia a ambos os lados salvar as aparências. Isso diluiria recursos, protestou Kleber. Ou expandiria mercados, contra-atacou Maurício. Há bilhões em contratos governamentais para a habitação popular que ignoramos porque não encaixavam com nossa imagem de marca. Mas se deliberadamente nos posicionamos nesse espaço, as calculadoras mentais dos acionistas começaram a trabalhar. Dinheiro governamental, contratos garantidos, risco menor que os projetos privados de luxo que dependiam de mercados voláteis. A discussão estendeu-se durante horas. Argumentos técnicos, projeções financeiras, análise de risco. Mas por baixo era uma batalha entre 2 visões do capitalismo, o extrativo e o construtivo. Quando finalmente chegou o momento de votar, Iracema sentiu que não podia respirar. Ivone apertou sua mão. A moção de censura de Kleber, 4 votos a favor, 5 contra. Derrotada por margem mínima. A moção alternativa de Maurício,
7 a favor, 2 contra. Otávio permaneceria como presidente, mas sob um compromisso: integrar o projeto Dignidade oficialmente à estrutura empresarial, com supervisão do conselho e objetivos financeiros claros. Não era vitória total, era compromisso. Mas no mundo dos negócios, os compromissos que permitem avançar são também vitórias. Kleber saiu da sala sem falar. Alguns acionistas cumprimentaram Otávio. Outros simplesmente foram embora, claramente não convencidos, mas atados pelo voto democrático. Quando a sala finalmente se esvaziou, Iracema aproximou-se de seu marido. Ele a abraçou e ela sentiu como tremia, toda a adrenalina acumulada finalmente saindo. "Você conseguiu", sussurrou ela. "Nós conseguimos", corrigiu ele. "Sem você, sem Ivone, sem Maurício, isto nunca teria sido possível." Mas ambos sabiam que a verdadeira prova apenas começava. Agora tinham que demonstrar que uma empresa podia ser rentável e responsável. Que o capitalismo consciente não era só palavras inspiradoras, mas modelo viável. E tinham que fazê-lo enquanto Kleber, ferido mas não derrotado, planejava seu próximo movimento nas sombras. A notícia chegou em meio ao caos de implementação. Enquanto Otávio lidava com advogados organizando a nova estrutura empresarial, enquanto Ivone coordenava a transição do projeto Dignidade de iniciativa pessoal a programa corporativo, Iracema estava no banheiro do apartamento, olhando 2 linhas azuis que mudavam absolutamente tudo. Grávida. Sentou-se na beira da banheira, as mãos tremendo. 21 anos. Desempregada. Casada com um homem em meio à batalha corporativa mais intensa de sua vida. E agora, isso. Mas sob o medo inicial, sentiu algo mais. Uma determinação férrea que reconhecia das mulheres de sua família. Sua avó havia criado 5 filhos durante a ditadura. Sua mãe havia trabalhado turno duplo para que ela pudesse estudar. Ela podia fazer isso. Naquela noite, depois que Otávio chegou exausto de outra reunião maratoniana, ela o sentou no sofá e simplesmente mostrou-lhe o teste. Ele o olhou, depois olhou o teste, depois de novo para ela. E então, para surpresa de Iracema, começou a chorar. Não lágrimas discretas, mas soluços profundos que vinham de algum lugar mais fundo que a simples emoção. "Você está bem?" perguntou ela, alarmada. "Sim", respondeu entre lágrimas. "É só que, com todo o caos, com toda a incerteza, isto é a única coisa completamente pura e boa que aconteceu em meses." Abraçou-a com ternura quase reverente, suas mãos descansando sobre seu ventre ainda plano. "Vamos ser pais", sussurrou. "Em meio a toda essa bagunça, vamos trazer vida nova." Mas a felicidade misturou-se rapidamente com a preocupação. Iracema sem emprego, Otávio sob pressão imensa, suas economias diminuindo pelos custos legais do projeto Dignidade. Era o pior momento possível? Ou é o momento perfeito? Disse ela com aquela determinação que ele havia aprendido a reconhecer como inquebrantável. Porque esta criança vai nascer num mundo que estamos ativamente tentando melhorar. Vai crescer sabendo que seus pais escolheram o caminho difícil porque era o correto. Os meses seguintes foram de equilíbrios impossíveis. A gravidez de Iracema progredia normalmente, mas cada consulta médica era lembrete de despesas em aumento e estabilidade em diminuição. Tiveram que se mudar do apartamento em Pinheiros para um mais modesto em Vila Madalena, um bairro boêmio onde o aluguel era 1/3 do anterior. Otávio vendeu seu carro de luxo, compraram um usado que mal pegava nas manhãs frias. Os ternos feitos sob medida foram substituídos por roupas de lojas populares. Foi ajuste duro para um homem acostumado a certos símbolos de status, mas também estranhamente libertador. "Me sinto mais leve", confessou uma noite enquanto montavam o berço do IKEA com instruções impossíveis. "Como se estivesse carregando peso que nunca precisei." Mas a transformação pessoal não detinha os ataques externos. Kleber, embora derrotado na Assembleia, não havia renunciado. Começou uma campanha silenciosa de sabotagem, vazamentos para a imprensa sobre irregularidades nos novos projetos sociais, rumores entre investidores sobre a estabilidade financeira da empresa.
pressão sobre fornecedores para que inflacionassem preços. Uma tempestade particularmente devastadora atingiu as construções na periferia de São Paulo, danificando seriamente estruturas que estavam quase terminadas. As seguradoras, pressionadas por conexões de Kleber, alegaram cláusulas técnicas para minimizar cobertura. Foi golpe financeiro brutal. Os custos de reparo ameaçavam afundá-los. Iracema, já com 5 meses de gravidez, visitou as obras danificadas. Caminhou entre os escombros, sentindo como seu filho se movia dentro dela, olhando os sonhos parcialmente destruídos de 300 famílias. As famílias que deveriam se mudar em 2 meses estavam devastadas. Algumas choravam abertamente. Outras simplesmente se sentavam entre os escombros, a esperança esvaindo de seus rostos como água através de rachaduras. Um homem mais velho, chamado Sebastião, aproximou-se dela. Era um dos futuros inquilinos, pedreiro aposentado que havia passado a vida construindo casas para outros sem poder nunca ter uma própria. Senhora, disse sua voz tremendo, dizem que já não há dinheiro para terminar, que isto acabou. Iracema olhou para ele, depois olhou as estruturas danificadas, depois tocou seu ventre onde seu filho crescia. Não, disse simplesmente. Não acabou. Encontraremos um jeito. Naquela noite teve uma conversa difícil com Otávio. Temos que hipotecar tudo o que resta, disse ela. Já hipotecamos quase tudo, respondeu ele, a fadiga evidente em cada linha de seu rosto. Se hipotecarmos mais e isto falhar, não só perdemos o projeto, perdemos nosso futuro, o futuro de nosso filho. E se não fizermos, perdemos algo mais importante, a prova de que escolhemos corretamente, que nossos valores são mais que palavras bonitas. Iracema, você está grávida. Temos que pensar em... Estou grávida, não inválida, interrompeu ela, sua voz firme. E quero que nosso filho nasça num mundo onde seus pais tiveram a coragem de terminar o que começaram. Foi Ivone quem finalmente resolveu o dilema com um pragmatismo paulista. Eu tenho economias, disse. 15 anos trabalhando sem gastar muito. Coloco tudo. Ivone, você não pode... Posso e faço, porque passei minha vida construindo o império de outro homem. Agora quero construir algo que realmente importe. A notícia da tempestade e dos danos se filtrou às comunidades beneficiadas em outros projetos. E então aconteceu algo que nenhum havia antecipado. Começaram as coletas. Famílias que mal tinham para comer doaram reais. Associações de bairro organizaram bazares. Trabalhadores das construções ofereceram trabalhar de graça aos fins de semana. Da Zona Norte ao subúrbio do Rio, de Belo Horizonte a Salvador, pequenas contribuições começaram a fluir. Não eram quantias grandes individualmente, mas, somadas, com a hipoteca que Otávio finalmente assinou com mãos tremendo, com as economias de Ivone, dava. Mal, à beira do abismo, mas dava. Os reparos começaram imediatamente. Trabalhadores trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, alguns recusando o pagamento completo. Iracema, apesar de sua gravidez avançada, visitava as obras semanalmente, documentando o progresso, gravando depoimentos, criando aquele arquivo vivo de transformação que havia imaginado. Foi durante uma dessas visitas que conheceu Helena, uma mãe solteira com 3 filhos, que seria uma das primeiras inquilinas. Por que fazem isto? Perguntou Helena, genuinamente confusa. Vocês são ricos. Poderiam estar numa praia no Nordeste. Por que sofrer por nós? Iracema tocou seu ventre, sentindo um chutinho. Porque o amor verdadeiro, respondeu, não é o que se declara com palavras, é o que se constrói com sacrifícios. E quero que meu filho saiba que o amor maior não é só o que você sente por sua família, mas o que estende a todos os que compartilham sua humanidade. Helena a abraçou, e nesse abraço havia todo o peso de gratidão que as palavras nunca poderiam expressar. Naquela noite, deitados em sua cama modesta em Vila Madalena, escutando os sons multiculturais do bairro, samba, rock, conversas mesclando-se na noite paulistana, Otávio perguntou, você se arrepende alguma vez de ter se casado comigo, de todo este caos?
Iracema virou-se para ele, suas mãos encontrando as dele sobre seu ventre inchado. Todo dia, respondeu, e quando ele começou a protestar, colocou um dedo sobre seus lábios. Me arrependo todo dia de não ter me casado com você antes, de não ter tido mais tempo para viver isto juntos, de não poder fazer mais. Mas me arrepender do que escolhemos? Jamais. E naquele quarto modesto, menor que o banheiro de seu antigo apartamento, dormiram com a paz de quem sabe que está vivendo segundo sua verdade, não importa o custo. O 8º mês de gravidez coincidiu com a data de entrega das primeiras unidades habitacionais. Iracema, enorme e exausta, insistiu em estar presente. Otávio tentou convencê-la a ficar em casa, mas ambos sabiam que era inútil. Quando ela tomava uma decisão, as montanhas de Minas tinham mais chances de se mover. A cerimônia na Zona Norte foi simples, mas emotiva, sem políticos buscando crédito, sem fotógrafos de revistas de arquitetura. Só as famílias recebendo suas chaves, chorando, rindo, abraçando-se. Sebastião, o pedreiro aposentado, foi o primeiro a entrar em sua nova casa. Deteve-se no limiar, tocou o batente da porta com reverência, como se precisasse confirmar que era real. Depois voltou-se para Otávio com lágrimas correndo por seu rosto curtido. 72 anos, disse, sua voz quebrando. 72 anos construindo casas para outros, e agora finalmente tenho a minha. Foi nesse momento que Iracema sentiu a primeira contração. Intensa, cortante, inconfundível. Tentou disfarçar, mas Ivone, que a vigiava como falcão, notou imediatamente. É hora, disse simplesmente. O pânico que cruzou o rosto de Otávio teria sido cômico em outras circunstâncias. O homem que havia enfrentado tubarões corporativos, sem pestanejar, estava paralisado ante a iminência de seu filho nascendo. O hospital mais próximo está no centro, disse alguém. 20 minutos. Não vamos chegar, respondeu Iracema, outra contração dobrando-a. Isto vai rápido. Helena, a mãe solteira, tomou o controle com eficiência de quem havia dado à luz 3 vezes. Minha irmã é parteira. Mora aqui no bairro. Chamem a emergência, mas tragam ela primeiro. O que seguiu foram 30 minutos caóticos e lindos. A irmã de Helena chegou em minutos, transformando um dos apartamentos recém-entregues em sala de parto improvisada. Vizinhas que nem conheciam Iracema trouxeram toalhas limpas, água quente, palavras de encorajamento. Otávio segurava a mão de Iracema, seu rosto alternando entre terror e assombro. Ivone estava no canto, rezando em voz baixa orações paulistas que sua própria mãe lhe havia ensinado. Empurre, instruía a parteira. Seu filho quer te conhecer. E então, enquanto o sol se punha sobre São Paulo pintando o céu de laranjas e rosas, enquanto as famílias celebravam lá fora sem saber o drama se desenvolvendo dentro, enquanto o futuro e o presente se encontravam naquele momento suspenso entre respirações, nasceu Mateus. Seu choro encheu o apartamento, um som que transformou o medo em alegria pura. A parteira o colocou sobre o peito de Iracema, esse pequeno ser enrugado e perfeito que continha todas as suas esperanças. Olá, pequeno, sussurrou ela, lágrimas de exaustão e felicidade se misturando. Bem-vindo ao mundo que seu pai e eu estamos tentando melhorar para você. Otávio, chorando abertamente, tocou a cabecinha de seu filho com uma delicadeza que contrastava com suas mãos calejadas de visitar obras. Ele nasceu numa de nossas casas, disse com assombro. Sua primeira casa foi uma que construímos para outros. A ambulância finalmente chegou, mas mãe e filho estavam estáveis. Ainda assim, os transferiram ao hospital para observação. Enquanto saíam, as famílias do conjunto habitacional haviam se reunido lá fora, aplaudindo e chorando ao descobrir o que havia acontecido. Sebastião aproximou-se da maca onde descansava Iracema com Mateus. Esta criança, disse, sua voz carregada de emoção, nasceu no dia mais importante de nossas vidas. É bênção, proteção, promessa de que o que construímos aqui durará gerações. No hospital, naquela noite, enquanto Iracema descansava com Mateus dormindo em seu peito e Otávio numa cadeira desconfortável recusando-se a deixá-los, Ivone chegou com notícias. A história vazou, disse. Empresário cujo filho nasce em habitação popular que construiu.
Está em todas as redes sociais. E desta vez, Iracema, a narrativa é completamente nossa. As redes sociais explodiram com reações positivas. A imagem de Mateus nascendo numa das casas do Projeto Dignidade era tão poderosa simbolicamente que até os críticos mais duros se suavizaram. Até Kleber, que havia estado planejando outro ataque, viu-se forçado a recuar. Atacar agora seria atacar um recém-nascido, e até ele entendia que há batalhas que não se pode ganhar sem perder a alma completamente. Mas enquanto celebravam o nascimento e a mudança de narrativa, nenhum antecipava a nona e última grande reviravolta que viria semanas depois. Chegou em forma de ligação de Noêmia, a diretora financeira. Sua voz, usualmente fria e profissional, tinha matiz de emoção. Otávio, você precisa ver isto. 3 de seus maiores competidores acabaram de me contatar. Querem se reunir. Algo sobre colaboração em projetos sociais. Colaboração, repetiu Otávio incrédulo. Dizem que a reação pública ao projeto Dignidade lhes mostrou que há mercado para a habitação popular feita corretamente. Querem aprender. E, mais importante, querem investir. Era quase cômico. As mesmas empresas que haviam desfrutado vendo Otávio sangrar, agora queriam se unir. Não por altruísmo, mas porque haviam visto que a responsabilidade social podia ser rentável. É cinismo disfarçado de virtude, disse Otávio com amargura. É oportunidade disfarçada de cinismo, corrigiu Iracema de sua cama de hospital. Não importa por que querem se unir. Importa que mais famílias terão lares dignos. Tinha razão, como quase sempre. As motivações puras são luxo que a realidade raramente permite. O que importava era o resultado. Nas semanas seguintes, enquanto Mateus crescia, transformando suas vidas com aquela maneira caótica e linda que tem os recém-nascidos, Otávio negociou acordos com 3 empresas competidoras. Não renunciaram a seus projetos de luxo, mas criaram divisões dedicadas à habitação popular. O projeto Dignidade passou de ser iniciativa de um homem a se converter em movimento setorial amplo. Não era perfeito. As motivações mistas garantiam isso, mas era progresso real. Ivone, observando as negociações, disse algo que ficou com Otávio. A revolução perfeita nunca chega, mas as melhorias incrementais, persistentes, essas sim mudam o mundo. Tijolo a tijolo, família a família, decisão difícil após decisão difícil. E ali, naquela encruzilhada entre idealismo e pragmatismo, entre intenção pura e compromisso necessário, Otávio finalmente encontrou paz. Não tinha que salvar o mundo inteiro. Só tinha que fazer sua parte tão bem quanto pudesse, com os recursos que tinha, junto às pessoas que acreditavam no mesmo. O resto teria que ser suficiente. Mateus tinha 2 meses quando Kleber fez seu movimento final. Não foi ruidoso nem óbvio. Foi cirúrgico e devastador. Utilizou suas conexões no governo estadual para iniciar uma investigação sobre supostas irregularidades nas licenças de construção. As acusações eram tecnicamente infundadas, mas exigiam tempo e recursos legais para demonstrar sua falsidade. Tempo e recursos que já escasseavam. A notificação chegou numa segunda pela manhã, quando Iracema estava amamentando Mateus e Otávio revisava plantas para um novo projeto em Belo Horizonte. Ivone a trouxe pessoalmente, seu rosto cinza de preocupação. É falso, disse imediatamente. Cada licença foi tramitada corretamente, mas terão que suspender as construções até que se resolva a investigação. Quanto tempo? Perguntou Otávio. Meses. Talvez anos se Kleber realmente pressionar através de todos os canais burocráticos. Era golpe mestre. Não destruía o projeto diretamente, simplesmente o afogava lentamente em burocracia. As famílias esperando suas moradias ficariam no limbo. Os fundos presos em obras paralisadas se tornariam peso morto. Os investidores recém-chegados se assustariam e se retirariam. Temos que contratar advogados especializados em direito administrativo, disse Ivone. Os melhores. Mas isso significa mais dívida, completou Iracema. Sempre mais dívida. Otávio levantou-se, caminhou até a janela de seu modesto apartamento em Vila Madalena. Lá fora, a vida continuava normal. Crianças indo à escola,
vendedores ambulantes apregoando seus produtos, o metrô subterrâneo rugindo sob seus pés. Toda aquela normalidade que ele estava arriscando por um sonho que parecia cada vez mais inalcançável. Talvez, disse lentamente, seja a hora de aceitar que não podemos ganhar contra alguém tão determinado a nos destruir. Iracema deixou Mateus em seu berço, aproximou-se de seu marido, obrigou-o a olhá-la. Me escute bem. Kleber pode ter conexões, pode ter dinheiro, pode ter poder, mas há algo que não tem. Está errado. E os que estão errados eventualmente perdem, não porque o universo seja justo, mas porque constroem sobre areia, enquanto nós construímos sobre rocha. As rochas também se erosionam, respondeu ele com amargura, mas levam milênios. Kleber está apostando que nos renderemos antes que se demonstre sua falsidade. Então não nos rendamos. Foi Ivone quem sugeriu a estratégia. Não podemos lutar em todas as frentes, mas podemos converter isto em algo que Kleber não antecipou. Um caso de prova muito público sobre corrupção burocrática. Contactaram Luciana, a jornalista da Folha que havia escrito os primeiros artigos favoráveis. Ela, farejando uma história maior, investigou as conexões entre Kleber e os funcionários que haviam iniciado a investigação. O que encontrou era a rede de favores, promessas de contratos futuros, a corrupção silenciosa que lubrifica as rodas do poder no Brasil, como em qualquer lugar. Não era ilegal tecnicamente, mas era profundamente imoral. O artigo publicou-se num domingo, com manchete incendiária. Como os interesses empresariais usam a burocracia como arma. O caso do Projeto Dignidade. A reação foi explosiva. ONGs trabalhando em transparência governamental se envolveram. Políticos de oposição viram oportunidade para atacar a administração estadual. As redes sociais, que já seguiam a história do Projeto Dignidade, se acenderam com indignação. Mas Kleber era veterano nessas batalhas. Contra-atacou com sua própria campanha midiática, pintando Otávio como manipulador, usando causas sociais para ganhar simpatia pública, enquanto evadia escrutínio legítimo. Era guerra de narrativas, travada em jornais, programas de rádio, trending topics no Twitter. E como em toda guerra, havia danos colaterais. As famílias presas no limbo começaram a desesperar. Algumas, pressionadas por necessidade imediata, aceitaram ofertas de moradias em outros programas governamentais menos favoráveis. Cada família que ia era pequena derrota, lembrete doloroso de que os ideais não pagam aluguéis nem alimentam bocas. Uma noite particularmente dura, depois de receber notícia de que 12 famílias a mais haviam se retirado do projeto, Otávio quebrou. Iracema o encontrou na sacada, chorando com aquela desesperança silenciosa de homens acostumados a ser fortes. Não posso mais, disse entre soluços. Prometi algo melhor e estou dando incerteza. Kleber tinha razão. Sou egoísta brincando de ser salvador enquanto outros pagam o preço. Ela sentou-se ao seu lado, tomou suas mãos. Mateus chorou durante 3 horas hoje, disse aparentemente sem relação. Não entendia por quê. Simplesmente chorava. E eu, que supostamente sou sua mãe e deveria saber o que fazer, não podia ajudá-lo. Me senti uma fracassada. Iracema, não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Ser pai, ser líder, ser agente de mudança. Tudo significa tentar fazer o melhor que pode com a informação que tem, sabendo que às vezes vai dar errado, sabendo que vai duvidar, sabendo que a dor dos outros pesará sobre você como montanhas. Mas você continua tentando porque a alternativa é se render, e se render garante o fracasso. Ele a olhou. Esta jovem mulher de 22 anos que falava com sabedoria de anciãs. Quando você ficou tão forte? Quando percebi que havia escolhido amar um homem que queria mudar o mundo, e que esse amor significava sustentá-lo quando o mundo empurrava de volta. Foi naquele momento de vulnerabilidade máxima, quando chegou o sinal de que a maré estava mudando. Um grupo de residentes dos bairros onde já haviam completado construções, Zona Norte, subúrbio do Rio, outras comunidades, se organizou espontaneamente. Formaram uma associação chamada Moradores pela Dignidade e começaram sua própria campanha. Não tinham recursos corporativos nem conexões políticas,
Mas tinham depoimentos reais, fotografias de suas vidas transformadas, crianças crescendo em condições dignas que seus pais nunca tiveram. Criaram vídeos caseiros, subiram no YouTube. Organizaram manifestação em frente ao governo estadual. Não violenta, mas persistente. Contactaram diretamente jornalistas, políticos locais, qualquer um que escutasse. Maria, uma das residentes da Zona Norte, deu entrevista particularmente emotiva numa rádio local. Kleber diz que Otávio é egoísta. Sabem o que é egoísta? Viver com 3 crianças num quarto onde o mofo cresce nas paredes. Isso é o que tínhamos antes. Agora temos um lar digno. Nossos filhos têm espaço para brincar, para estudar. E tudo porque alguém decidiu que merecíamos algo melhor. Se isso é egoísmo, quero que haja mais egoístas assim no mundo. O vídeo viralizou, compartilhado milhões de vezes. A narrativa de Kleber começou a se desmoronar frente a depoimentos autênticos que nenhum dinheiro podia fabricar. A pressão pública finalmente forçou o governo estadual a acelerar a investigação. Quando revisores independentes finalmente examinaram as licenças, encontraram exatamente o que Ivone havia dito desde o princípio. Tudo estava em ordem, perfeitamente legal, corretamente tramitado. A suspensão foi levantada. As construções podiam continuar. Kleber, enfrentando agora sua própria investigação sobre possíveis conflitos de interesse, retirou-se silenciosamente. Não houve desculpas nem admissão de culpa. Só a ausência gradual de alguém que havia perdido a batalha, mas não tinha o caráter para admiti-lo. Quando chegaram as notícias, Iracema estava amamentando Mateus, Otávio revisando plantas na mesa da cozinha, Ivone preparando café com aquele aroma que havia chegado a significar família para todos eles. Acabou, disse Ivone simplesmente. Podemos continuar. Mas nenhum celebrou ruidosamente. Haviam aprendido que as vitórias verdadeiras não são momentos únicos de triunfo, mas acumulação persistente de escolhas corretas que eventualmente superam as forças de resistência. Naquela noite, Otávio segurou seu filho enquanto Iracema finalmente descansava. Olhou aquele rostinho que já mostrava traços definidos, esse pequeno ser que representava futuro ainda não escrito. Sua mãe é a pessoa mais corajosa que jamais conhecerá, sussurrou a Mateus. E se você crescer com metade de sua determinação, o mundo não terá chance contra você. Lá fora, São Paulo dormia com aquele barulho particular de cidade que nunca está completamente silenciosa. E naquele apartamento modesto, uma família construída sobre escolhas difíceis e amor inquebrantável, descansava, preparando-se para o que viria. Porque sabiam, com certeza absoluta, que a batalha nunca realmente termina. Só muda de forma, espera nas sombras, retorna com um novo disfarce. Mas também sabiam que enquanto mantivessem seu propósito claro e seu amor firme, podiam enfrentar o que viesse. Juntos. 6 meses depois do nascimento de Mateus, o projeto Dignidade havia crescido além das expectativas mais otimistas. O que começou como esforço pessoal de Otávio havia se transformado em movimento com vida própria. Iracema, equilibrando maternidade com sua nova vocação como documentalista do projeto, havia criado um arquivo multimídia impressionante. Horas de vídeos, milhares de fotografias, entrevistas transcritas meticulosamente. Era a história viva, preservada com o mesmo cuidado que havia dedicado a manuscritos coloniais. Uma tarde de outono, enquanto Mateus dormia em seu carrinho, ela organizava material em seu laptop quando recebeu e-mail inesperado. Era de uma produtora cinematográfica carioca interessada em fazer documentário sobre o projeto. Otávio, chamou. Você precisa ver isto. Ele aproximou-se, leu o e-mail e uma expressão complexa cruzou seu rosto. Um documentário, murmurou. Isso significa nos expor ainda mais. Ou significa levar a mensagem a milhões de pessoas que nunca teriam escutado sobre nós de outra maneira. Contra-argumentou ela. Foi decisão difícil. Maior visibilidade trazia maior escrutínio, mas também significava inspiração potencial, possibilidade de que outros empresários vissem modelo funcional de capitalismo consciente. Aceitaram. Durante os 3 meses seguintes, uma equipe de documentaristas os seguiu, filmando reuniões do conselho,
visitas a obras, entrevistas com famílias beneficiadas. O diretor, um carioca chamado Pedro, com reputação de trabalhos socialmente comprometidos, tinha olho para momentos que revelavam verdades maiores. Capturou Sebastião, o pedreiro aposentado, ensinando seu neto a consertar uma janela em sua nova casa. Filmou Otávio, exausto depois de reunião de 16 horas, dormindo no metrô a caminho de casa. Documentou Ivone, negociando ferozmente com fornecedores para conseguir melhores preços, essa paulista pragmática que se havia convertido em coluna vertebral do projeto. E capturou Iracema, com Mateus nos braços, explicando a um grupo de universitários de arquitetura por que as técnicas de construção tradicionais mescladas com sustentabilidade moderna não eram retrocesso, mas evolução inteligente. O momento mais poderoso do documentário, que Pedro soube reconhecer imediatamente, chegou durante visita de Otávio e Iracema ao bairro em Diadema, onde sua mãe havia vivido. Otávio havia evitado retornar depois do incidente da pichação, mas agora, com o projeto estabelecido, sentiu necessidade de fechar esse círculo. O barraco ainda estava lá, abandonado, deteriorando-se mais. Mas ao lado dele, a comunidade havia construído um pequeno memorial, placa simples que dizia Zilda Sampaio, 1945-2022. Seu filho construiu lares dignos para que nenhuma mãe mais vivesse como ela. Otávio desmoronou frente àquela placa. Não um choro discreto, mas soluços profundos que vinham de anos de culpa, dor, arrependimento. Iracema simplesmente o abraçou, enquanto Pedro filmava com respeito de distância, que capturava a emoção sem invadir. Consegui, mãe, sussurrou Otávio. Não da maneira que pensei, não há tempo para você, mas consegui. Quando o documentário estreou no Festival do Rio, a reação foi avassaladora. Standing ovation de 5 minutos. Críticos elogiando não só a qualidade cinematográfica, mas a urgência da mensagem. Distribuidores brigando por direitos. Terminou sendo vendido para a Netflix, onde alcançou audiência global. De repente, pessoas em Tóquio, Nova York e Buenos Aires estavam aprendendo sobre o projeto Dignidade. Os e-mails começaram a chegar de todas as partes. Empresários perguntando como replicar o modelo, arquitetos oferecendo projetos gratuitos, famílias em outros países perguntando se expandiria internacionalmente. Era tanto, demais, para processar. Uma noite, sobrecarregados pela resposta, Otávio e Iracema sentaram-se em seu pequeno balcão, Mateus dormindo dentro, as luzes de Vila Madalena brilhando com aquela beleza particular de bairros autênticos. Nunca imaginei que chegaria tão longe, disse ele. Eu sim, respondeu ela simplesmente. Ele a olhou, surpreso. Sério? Desde aquela primeira noite em Paraty, quando perguntou se podia ir mais fundo, soube que estava buscando algo maior que você mesmo. E quando as pessoas encontram esse algo, quando realmente se comprometem com isso, o universo conspira. Não de maneira mágica, mas porque a autenticidade atrai autenticidade. O propósito atrai propósito. E agora o quê? Perguntou ele. Tentamos expandir internacionalmente? Aceitamos todas as propostas de colaboração? Nos tornamos movimento global? Completou ela com um sorriso. Não sei, mas sei que temos que nos manter fiéis ao que nos trouxe aqui. Não se trata de ser os maiores ou os mais famosos. Trata-se de manter a integridade do projeto. Decidiram estabelecer fundação sem fins lucrativos para gerir as expansões futuras. Chamaram-na Fundação Zilda, em honra à mãe de Otávio. Sua missão era clara: facilitar moradia digna usando modelos sustentáveis de negócios sociais. Não caridade que cria dependência, mas estruturas que empoderam. Mas com o crescimento vieram novas complexidades. Tiveram que contratar pessoal, desenvolver sistemas, criar processos. A operação simples e direta que havia começado estava se burocratizando inevitavelmente. Uma tarde, durante reunião particularmente tediosa sobre estruturas organizacionais, Iracema sentiu náuseas súbitas. Desculpou-se, correu ao banheiro e ali, olhando o vaso sanitário, sentiu onda de reconhecimento. Não. Sim.
O teste confirmou naquela noite. Estava grávida de novo. Mateus mal tinha 7 meses. Quando contou a Otávio, sua reação inicial foi pânico puro. Como vamos? Mal conseguimos com Mateus. O projeto está crescendo. Você está trabalhando tempo integral. Eu estou... Vamos fazer, interrompeu ela, igual que fizemos tudo o mais. Um dia de cada vez, uma decisão difícil após outra, apoiando-nos mutuamente e confiando que encontraremos o caminho. Ele respirou fundo, depois sorriu. Aquele sorriso que havia aprendido a reconhecer como rendição ante o inevitável, mesclada com esperança contra toda razão. Ok, disse. Ok, vamos fazer. Naquela noite, deitados na escuridão, escutando Mateus respirar em seu berço, Otávio perguntou: lembra daquela primeira noite em Paraty? Quando perguntei se podia ir mais fundo. Todo dia, respondeu ela. Jamais imaginei que mais fundo significaria isto. Tudo isto. A dor, sim, mas também a beleza, a transformação, o senso de propósito que faz cada dia valer a pena, não importa quanto pese. Ir fundo, disse Iracema lentamente. Nunca é sobre chegar a um destino. É sobre estar disposto a continuar escavando mesmo quando encontra camadas que doem, mesmo quando duvida. Porque só nessa profundidade encontra o que é realmente verdadeiro. Lá fora, São Paulo continuava sua sinfonia noturna. E naquele apartamento em Vila Madalena, uma família que havia escolhido o caminho difícil descansava, preparando-se para novos desafios, novas alegrias, novas camadas de complexidade que a vida inevitavelmente traria. Mas agora sabiam algo que não sabiam em Paraty, que ir fundo não significa ir sozinhos. Significa ir juntos, segurando as mãos um do outro quando o terreno treme, acreditando um no outro quando a própria fé fraqueja, construindo algo maior que qualquer indivíduo, mas tornado possível só porque indivíduos escolheram tentar. E isso, decidiram em silêncio compartilhado, era suficiente. Mais que suficiente. Era tudo. A segunda gravidez de Iracema foi diferente. Mais difícil fisicamente, mas também mais consciente. Sabia o que esperar, como manejar o esgotamento, como equilibrar as demandas de um bebê com as de um projeto que havia crescido exponencialmente. Mas nada poderia tê-los preparado para o que chegaria 2 semanas antes da data prevista de parto. Kleber reapareceu. Havia estado silencioso durante 1 ano, aparentemente aceitando sua derrota. Mas o ressentimento havia estado fermentando, convertendo-se em algo mais tóxico que simples rivalidade empresarial. Apresentou processo massivo, alegando que o projeto Dignidade havia utilizado propriedade intelectual da empresa original, projetos, técnicas, contatos de fornecedores, sem compensação adequada. Era argumento tecnicamente fraco, mas legalmente complexo, desenhado para amarrar fundos em litígios prolongados. A notificação chegou numa terça-feira. Ivone a levou ao apartamento pessoalmente, seu rosto mostrando idade que usualmente escondia. Isto é o fim, disse simplesmente. Não podemos lutar isto e manter as operações. Terão que escolher. Defender o caso ou continuar construindo. Otávio leu os documentos com incredulidade crescente. Está pedindo 70 milhões em danos. 70 milhões que não temos. Se perder, poderia forçar a liquidação de toda a fundação. Ou poderíamos chegar a acordo, sugeriu Ivone. Dar algo para que se retire. Não é justo, mas... Não, disse Iracema, sua voz cortando como faca. Não mais. Ambos a olharam. Estava sentada no sofá, mão sobre seu ventre de 8 meses, Mateus brincando a seus pés. Havia algo em sua expressão que nenhum havia visto antes. Determinação absoluta, mesclada com fúria controlada. Aceitei muitas coisas, continuou. Perder meu trabalho, viver modestamente, ver meu marido sofrer, criar meu filho em incerteza. Tudo isso aceitei porque valia a pena. Mas isto, apontou os documentos, isto é um homem pequeno tentando destruir algo lindo simplesmente porque não pode suportar que outros sejam melhores pessoas que ele. Iracema, você tem que ser realista. Realista, riu amargamente. Fui realista durante 2 anos, agora vou ser estratégica.
Durante os dias seguintes, enquanto Otávio consultava advogados e Ivone tentava calcular quanto tempo podiam manter operações sob pressão legal, Iracema executou seu próprio plano. Contactou diretamente todos os jornalistas que haviam coberto a história. Forneceu-lhes timeline completo do assédio de Kleber. Desde sua primeira tentativa de destituição, passando pelas acusações falsas ante o governo estadual, até este processo claramente retaliatório. Mas foi mais longe. Investigou o histórico empresarial de Kleber, encontrando padrão de litígios similares contra outros competidores. Não era caso isolado. Era seu modus operandi. Atacar legalmente quem não podia vencer no mercado. Organizou coletiva de imprensa, algo que nunca haviam feito. Convocou-a para uma sexta-feira, dando-se uma semana de preparação. Otávio protestou. Você está de 8 meses. Deveria estar descansando, não. Não me diga o que deveria estar fazendo. Cortou ela. Não com raiva, mas com claridade absoluta. Escolhi esta vida. Escolhi esta batalha. E vou terminá-la. A coletiva de imprensa realizou-se num hotel modesto perto do Ibirapuera. Não o tipo de lugar que magnatas usam para anúncios corporativos, mas espaço comunitário que a Associação de Moradores da Zona Norte lhes emprestou gratuitamente. Iracema, enorme com sua gravidez, sentou-se no centro de uma mesa simples. Otávio à sua direita, Ivone à sua esquerda. Atrás deles, projetadas em tela grande, fotografias das famílias beneficiadas pelo projeto. A sala estava cheia. Jornalistas, representantes de ONGs, algumas das famílias do projeto e, para surpresa de todos, 3 dos acionistas minoritários que haviam votado a favor de Otávio na Assembleia Crucial. Iracema começou sem anotações, falando com voz clara que não tremia apesar do bebê que pressionava contra suas costelas. Meu nome é Iracema Sampaio. Tenho 22 anos. Há 2 anos casei-me com Otávio, acreditando que estava me casando com um empresário bem-sucedido. Descobri que havia me casado com um homem atormentado pela culpa de ter construído fortuna sobre desigualdade. Um homem que decidiu que era mais importante ser bom que ser rico. Pausou, deixando que as palavras se assentassem. Kleber Rodrigues, cunhado de meu marido, está tentando destruir o projeto Dignidade. Não porque fizemos algo ilegal. Cada advogado que consultamos confirma que seu processo é tecnicamente infundado. Apresenta-o porque não pode tolerar que alguém escolha propósito sobre lucro, porque desafia sua visão do mundo onde o único valor que importa é o monetário. Mostrou documentos na tela. Histórico de processos similares de Kleber, citações, acordos extrajudiciais onde outras empresas haviam pago simplesmente para evitar anos de litígios. Isto é extorsão legal, e funciona porque as pessoas e empresas que têm algo a perder eventualmente pagam para seguir adiante. Mas nós não temos nada a perder. Já sacrificamos tudo por este projeto. Moramos em apartamento modesto. Dirigimos carro usado. Não temos economias significativas. Sabem o que temos? 300 famílias com lares dignos que não teriam se tivéssemos escolhido o caminho fácil. Sua voz endureceu. Então aqui está nossa postura. Não pagaremos R$1. Não chegaremos a acordo. Lutaremos este processo até o final. E quando o ganharmos, apresentaremos contraprocesso por danos às famílias cujas construções se atrasaram por este assédio legal. O silêncio na sala era absoluto. Até os jornalistas, acostumados a céticos corporativos, estavam visivelmente impactados pela franqueza brutal. Mas mais importante que ganhar este caso específico, continuou Iracema, é estabelecer precedente. Precedente de que os valentões corporativos não podem usar o sistema legal para esmagar iniciativas que desafiam o status quo. De que há limite a quanto podem intimidar antes que alguém diga basta. Um dos jornalistas levantou a mão. Não teme que esta postura agressiva possa lhe custar tudo? Se perder, a fundação se liquida. Se perco defendendo o correto, respondeu Iracema, é melhor perda que ganhar cedendo ante o incorreto. Porque as vitórias que requerem compromisso de seus valores são derrotas disfarçadas. Otávio tomou sua mão sob a mesa, apertando-a com gratidão e assombro.
Esta jovem mulher que havia conhecido como restauradora tímida de manuscritos, havia se transformado em guerreira. A coletiva durou 2 horas. As perguntas variaram desde detalhes técnicos do processo até reflexões filosóficas sobre capitalismo consciente. Iracema respondeu cada uma com claridade, honestidade e ferocidade, que desafiava estereótipos sobre como devem se comportar mulheres grávidas. O efeito foi imediato e poderoso. A mídia apresentou a história não como disputa legal entediante, mas como batalha Davi contra Golias, empreendedores sociais contra tubarão corporativo sem escrúpulos. As redes sociais explodiram. Justiça para Projeto Dignidade trending no Brasil durante 3 dias. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de assédio corporativo, advogados oferecendo representação pro bono, ativistas organizando protestos em frente aos escritórios de Kleber em Porto Alegre. Mas foi reação dos 3 acionistas presentes na coletiva que mudou tudo. Maurício, o pragmático mineiro que havia votado por Otávio na Assembleia, levantou-se ao final das perguntas. Senhores da imprensa, tenho anúncio. 3 acionistas minoritários da empresa original formamos consórcio. Vamos cobrir todos os custos legais da defesa contra o processo de Kleber. Além disso, estamos criando fundo de garantia de R$3 milhões para assegurar que as construções atuais continuem sem interrupção durante o litígio. A sala estourou em murmúrios. Iracema olhou para Otávio, que estava tão surpreso quanto ela. Maurício continuou. Por que fazemos isto? Porque alguns de nós ainda acreditamos que os negócios podem ser força para bem. Porque vimos como este jovem casal sacrificou tudo por algo em que acreditavam. E porque, honestamente, estamos cansados de permitir que pessoas como Kleber definam o que significa ser empresário bem-sucedido. Naquela noite, depois da coletiva, Iracema finalmente colapsou. Não dramaticamente, mas simplesmente deixando-se cair no sofá do apartamento, todo o peso de 2 anos de tensão finalmente se liberando. Otávio ajoelhou-se frente a ela, mãos sobre seu ventre onde seu segundo filho se movia ativamente. O que você fez hoje? Disse, voz carregada de emoção. Foi a coisa mais corajosa que vi em minha vida. E vi muita coragem. Não foi coragem, respondeu ela exausta. Foi necessidade. Porque cheguei ao ponto onde lutar parecia menos aterrorizante que se render. Onde imaginar explicar a Mateus e sua irmã que abandonamos era pior que qualquer consequência legal. Ainda assim, insistiu ele, foi extraordinário. Ela sorriu cansadamente. Então somos um casal extraordinário. Você começou isto com uma pergunta em Paraty. Eu só estou ajudando a respondê-la. Posso ir mais fundo? Sim, sempre podemos ir mais fundo. Até que não reste nada exceto o núcleo inquebrantável de quem escolhemos ser. 3 dias depois, Iracema entrou em trabalho de parto. Não foi tão dramático quanto o nascimento de Mateus, mas foi intenso à sua maneira. No hospital, enquanto as contrações chegavam em ondas, ela manteve laptop aberto, respondendo e-mails de advogados sobre o caso, até que Otávio literalmente lhe tirou. O mundo pode esperar umas horas. Disse firmemente. O mundo nunca espera, respondeu ela entre contrações. Mas suponho que posso fazê-lo esperar até terminar de trazer outro ser humano a ele. Sua filha, decidiram chamá-la Zilda, em honra à avó que nunca conheceria, nasceu ao amanhecer de um sábado. Menor que Mateus, mas com pulmões igualmente poderosos. Quando Otávio segurou sua filha pela primeira vez, olhando aquele rosto enrugado e perfeito, sussurrou. Sua mãe mudou o mundo esta semana, e você acaba de torná-lo ainda mais lindo. E naquele quarto de hospital, com São Paulo despertando lá fora, e uma família se expandindo dentro, sentiram, todos eles, que haviam chegado a algum ponto de inflexão importante. Não o final da história, mas sim o final do começo. O resto sabiam seria escrever o próximo capítulo, juntos. 18 meses depois da coletiva de imprensa, o tribunal decidiu a favor do projeto Dignidade. O processo de Kleber foi rejeitado com preconceito. O juiz incluiu em sua sentença comentários sobre litígios vexatórios que abusam do sistema legal. Kleber perdeu não sua fortuna, mas algo mais valioso para ele, sua reputação. Converteu-se em pária no mundo empresarial brasileiro.
onde a reputação é moeda tão valiosa quanto o dinheiro. Enquanto isso, o projeto Dignidade floresceu. Com a validação legal do tribunal, atraíram investimento sério de múltiplas fontes. Para quando Mateus completou 2 anos e Zilda 1, haviam entregado moradias a 1.100 famílias. Iracema converteu sua documentação em livro, que se tornou best-seller silencioso. Otávio, agora com 46, havia envelhecido visivelmente, mas encontrado aquela paz particular de pessoas vivendo alinhadas com seus valores. 3 anos depois daquela noite em Paraty, voltaram à pousada onde tudo começou. A sala era diferente, mas o cheiro de jasmim era idêntico. "Lembra da pergunta?" perguntou Otávio. "Posso ir mais fundo?" "Como se pudesse esquecê-la", respondeu Iracema. "Essa pergunta redefiniu minha vida inteira." Ela caminhou até a janela, onde a baía de Paraty brilhava sob o sol do entardecer. "Sabe o que aprendi restaurando manuscritos? Que as coisas mais valiosas são aquelas que alguém considerou dignas de preservar. Nossa história vale a pena preservar porque escolhemos ser autênticos." Otávio a abraçou por trás. "Tenho outra pergunta." "Pergunta." "Podemos ir mais fundo ainda?" Iracema fechou os olhos, sorrindo. "Sim, podemos, devemos. Porque parar é morrer um pouco. Mas continuar escavando, continuar perguntando, isso é estar verdadeiramente vivos." 5 anos depois, a Universidade de São Paulo outorgou a Iracema doutorado honoris causa em arquitetura social. Na cerimônia falou diretamente aos estudantes jovens. "Muitos de vocês esquecerão os ideais que os trouxeram aqui. Rogo que não esqueçam, porque ninguém em seu leito de morte deseja ter trabalhado mais horas. Mas muitos desejam ter tido coragem de viver segundo seus valores." A ovação foi prolongada, com estudantes de pé, alguns chorando. Naquela noite, em seu apartamento em Vila Madalena, nunca haviam se mudado, Mateus perguntou: "Pai, por que você constrói casas para pessoas que não conhece?" "Porque sua avó viveu toda a vida numa casa que não era digna dela", respondeu Otávio. "Prometi que faria tudo o possível para que outras famílias tivessem lugares seguros para crescer." "E você, mãe?" perguntou Zilda. Iracema ajoelhou-se ao nível de sua filha. "Porque quando ama alguém, ama também nos dias difíceis. Ajudar papai é maneira de amá-lo e a todas essas famílias. Todas as pessoas merecem um lar onde se sintam seguras." 10 anos depois daquela noite em Paraty, o projeto Dignidade celebrou sua primeira década. Haviam entregue moradias a 3.200 famílias. O evento foi na Zona Norte, onde Mateus havia nascido. Sebastião, o pedreiro aposentado de 82 anos, insistiu em falar. "Construí casas durante 60 anos, milhares de casas para famílias ricas. Nunca pensei que teria uma própria. Este lugar me deu mais que teto, me deu dignidade." Voltou-se para Iracema e Otávio. "Vocês nos ensinaram que riqueza verdadeira não é o que acumula, mas o que constrói para outros. Por isso milhares vivemos melhor. Obrigado por não desistir." Quando Iracema falou, olhou diretamente para seus filhos. Mateus e Zilda nasceram em meio ao caos, criados em incerteza, mas viram que seus pais escolheram valores sobre conveniência. Espero que isso ensine que as decisões difíceis são as que nos definem. Voltou-se para a audiência. "Há 10 anos meu marido perguntou: posso ir mais fundo? Essa pergunta mudou tudo. Agora a pergunta é: até onde podemos ir juntos? E a resposta é: tão longe quanto decidirmos. Porque profundidade não tem limite quando está construída sobre amor, propósito e comunidade." Naquela noite, em seu balcão em Vila Madalena, ritual mantido através de anos, olharam São Paulo brilhar sob estrelas. "Você acha que conseguimos?" perguntou Otávio. "O que nos propusemos?" "Conseguimos algo", respondeu Iracema. "Talvez não exatamente o que imaginamos, mas construímos algo real que sobreviverá muito depois de nós." "Você tem arrependimentos?" "Lamento que sacrificamos tanto. Que nossos filhos cresceram com menos luxo. Cada noite que te vi chorar de exaustão." Pausou. "Mas não lamento a decisão fundamental. Não lamento ter me casado com você. Não lamento ter dito sim à sua pergunta. Não lamento construir esta vida, por imperfeita que seja, porque é nossa. Autêntica, difícil, linda nossa." Otávio a beijou. Beijo que continha 10 anos de história. "Te amo."
mais profundamente do que palavras podem expressar. E eu te amo. Em todas as suas camadas, todas as suas profundidades, todas as suas versões. Ficaram abraçados longo tempo enquanto São Paulo dormia. Duas pessoas que haviam escolhido o caminho difícil e descoberto que os caminhos difíceis, quando se percorrem com amor e propósito, são os únicos que verdadeiramente valem a pena, porque ao final compreenderam: a vida não se mede em comodidades acumuladas. Mede-se em profundidade de conexões forjadas, em impacto deixado em outros, em coragem demonstrada quando teria sido mais fácil desistir. Mede-se em perguntas feitas na escuridão que mudam tudo. Mede-se em respostas sussurradas com medo, mas também com esperança. Mede-se na decisão, repetida 1000 vezes, de ir mais fundo, sempre mais fundo, até encontrar rocha sólida de verdade, sobre a qual construir legado que perdura. E eles juntos haviam ido tão fundo quanto puderam. Descobriram que profundidade, quando se compartilha com a pessoa certa e se dedica ao propósito certo, não é abismo que destrói, é fonte que nunca deixa de dar.